Olha, pode parecer bobagem, viu? Mas ao longo dos meus 15 anos de estudo na área financeira, se tem uma coisa que eu aprendi é que a parte de mentalidade, ela é uma que mais impacta no seu potencial financeiro. Então, por isso hoje a gente vai falar sobre os 5 principais erros que estão bloqueando, que estão impedindo que você alcance seu potencial financeiro. Bora lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira, e aqui nesse canal a gente fala tudo o que você precisa saber sobre finanças. Isso vai desde a parte de investimentos, cálculos matemáticos, né? Toda essa parte aí mais técnica, até questões que muitas vezes as pessoas consideram como secundárias, mas que são sim capitais quando a gente fala de prosperidade, né, financeira e de construção de um futuro mais de acordo com o que a gente quer pra gente. Então hoje a gente vai falar dessas 5 travas, né, que eu observo, que eu já observei dentro de mim e que eu vejo em muitos dos meus mentorandos e clientes como fatores que, a partir do momento que a gente consegue mudar essa mentalidade, a gente consegue sim avançar muito nessa busca do que a gente quer para o nosso futuro financeiro, nosso futuro econômico, profissional e a nossa relação mais confortável e conforme com essa realidade financeira. Bom, erro número 1, achar que finanças não é para você. Esse é um assunto que eu gosto de tratar porque a gente vive num mundo onde as pessoas sempre querem colocar como se as coisas fossem muito mais difíceis do que elas realmente são, né? Então, quando a gente pega uma pessoa, né, um consultor financeiro, um analista de investimentos, você coloca uma pessoa de terno, né? Normalmente um homem, em um local muito chique, né, muito organizado, dá a impressão de que você precisa ter todo um patamar, né, específico, toda uma característica específica para que você tenha habilidade e possa lidar com a realidade financeira de forma positiva. E isso não é verdade, né? Todos nós sabemos algo de finanças, todos nós lidamos com dinheiro e com assuntos financeiros todos os dias, né? Eu falo assim que a dona de casa, muitas vezes, ela tem um conhecimento financeiro imenso, né? Não só financeiro, mas administrativo como um todo, a parte de logística, de orçamento, né? De compras, enfim, são muitas as habilidades que a gente pode sim ir construindo ao longo da vida, né? E elas não têm nada a ver se eu tenho aptidão ou eu não tenho aptidão para matemática, né? Eu fui professora aí durante mais de uma década e o que eu mais vi foram alunos meus que entraram nas minhas disciplinas com uma sensação de que odiavam finanças, de que não seguiam saber de finanças, né? E que ao longo ali de 1 ou 2 semestres eu consegui modificar essa realidade, mostrar para eles o quanto que as finanças está vinculada com a vida deles, né? Está vinculada muitas vezes com bom senso, coisas assim que todo mundo pode aprender, né? E tive inclusive alunos então que não eram dessa área, não gostavam de finanças e hoje viraram realmente assim especialistas na área financeira, trabalham em bancos, enfim, tomaram gosto pela área, tá? Então esse pensamento de que finanças não é para você é um pensamento que te distancia, né? E te coloca numa posição cada vez menos disposta a conhecer esse mundo, tá? E a gente pode sim ir dando pequenos passos, né? E avançando nesse sentido para que a gente se sinta mais capaz e para a gente consiga realmente tomar as nossas decisões. Tem sim uma parte lá de cálculo financeiro, mas eu vou falar bem sinceramente para vocês, o cálculo financeiro, primeiro, ele é algo extremamente mecânico, né? Você pode muito bem conseguir aí softwares, sistemas que façam esse cálculo para você. E segundo, mesmo para esse cálculo, a parte subjetiva, né? Essa parte da percepção, ela faz a maior diferença. Não adianta nada uma pessoa ser ótima em matemática, mas ser péssima em analisar cenários, riscos, né? Entender dessa parte subjetiva, ela não vai conseguir ser um bom financista. Segundo erro que bloqueia o seu potencial financeiro é a busca incessante pela tão sonhada estabilidade, tá? Eu sei que esse é um tema polêmico, já falei um pouquinho aqui no outro vídeo, vou até colocar nos cards sobre quando eu decidi pedir exoneração, mas o fato é que a gente vive em um mundo que é instável, né? Não tem jeito, a gente vive num mundo que está em constante modificação, a gente está em constante luta para sobreviver, para, né, sair como ganhador desse mundo. E achar que você vai achar uma situação na qual você cria uma estabilidade para você e que você fica naquela situação estável o resto da vida,
é uma grande ilusão, né? E é algo que vai até contra a natureza da realidade para a qual a gente vive. Então, se eu fico procurando algo que vai contra a natureza da realidade que eu vivo, eu não vou conseguir criar uma estrutura que realmente seja positiva para mim nesse sentido. Ah, Lilian, mas então eu vou viver completamente na instabilidade? De certa forma, sim, né? Mas a melhor resposta para isso é: a estabilidade que a gente tem que encontrar é uma estabilidade interna, né? Então é a minha capacidade de lidar bem com o instável, né? Tem um livro sobre isso que é muito bom, que chama Antifrágil, acho que eu já falei dele aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer tipo um compilado, né, das melhores coisas que eu aprendi com esse livro. Quem quiser já comenta aqui embaixo, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Para você conseguir se sustentar de forma estável no mundo instável, você precisa desenvolver a sua capacidade. Capacidade de adaptação, capacidade de realização, capacidade de sofrimento. É isso que vai dar pra gente essa confiança que a gente busca. Muito mais do que uma pseudo-estabilidade que normalmente acaba sendo muito frágil, tá? Então, a minha sugestão é que você contenha um pouco, né, essa ânsia por buscar uma estabilidade e comece a pensar, então, como é que você pode se tornar com mais capacidade de movimentação para que a estabilidade não seja necessariamente uma necessidade na sua vida. Ponto número 3, erro número 3 que a gente comete: achar que dinheiro é tudo igual. Gente, o dinheiro, ele é uma representação, né, de um trabalho, de um esforço, mas o que mais importa é a gente saber que o dinheiro, ele vai variar muito, né? O valor do dinheiro vai variar muito pela forma como a gente conseguiu e pelo que a gente vai fazer com aquele dinheiro. Gente, faz uma diferença imensa. Outro dia eu atendi uma moça que ela me procurou porque ela estava com um problema de comportamento de consumo. E eu achei tão interessante porque ela falou assim pra mim, ela tinha dificuldade, ela gastava muito porque ela ganhava o dinheiro de uma forma, entre aspas, simples, e ela não se sentia merecedora daquele dinheiro. Então, olha que interessante. Ela tinha algo que todo mundo sonha, né? Que é um dinheiro fácil. E aquilo não tinha um benefício na vida dela, porque como ela ganhava muito fácil, ela acabava também não valorizando aquele dinheiro e gastando de uma forma que não é adequada, né? E uma forma que nem deixava ela mesmo feliz, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes as pessoas acham assim, quando eu tiver milhões e milhões, eu vou ser feliz, ou quando eu tiver isso, a minha vida vai resolver, ou eu sempre preciso de mais dinheiro. E não, a gente precisa entender que o dinheiro, ele é muito como que a gente consegue e como que a gente gasta, né? Eu posso ter o mesmo orçamento, né? Que é muito do que a gente faz na nossa consultoria e na mentoria. Eu pego o mesmo orçamento que os meus clientes têm e a gente otimiza ele de uma forma na qual o meu cliente vai sentir muito mais valor e muito mais benefício com o mesmo dinheiro. Então, se um dinheiro eu gasto bem, ele tem muito mais valor do que um dinheiro que eu gasto mal. Então, dinheiros não têm necessariamente o mesmo valor. Erro número 4, e esse é assim um que destrói o seu potencial financeiro, que é acreditar que a sua renda depende dos outros, né? Colocar todo o seu futuro de renda e de sobrevivência na mão de terceiros. E eu sei que falar isso também é um pouco controverso, mas eu vou explicar o que acontece. É muito importante que a gente crie um senso de capacidade, né? Que a gente comece a construir dentro de nós características ou habilidades que façam com que a gente saiba que a gente tem capacidade de ser útil para outras pessoas, né? É isso, no final das contas, com que faz com que a gente ganhe dinheiro, né? Por que as pessoas dão dinheiro para uma pessoa, para outra, ou para uma empresa ou para outra? Porque ali tem algo que elas veem valor. Então, isso é muito importante. Desenvolver habilidades de gerar valor, coisas de valor para os outros. É assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa renda. Pode ser que isso eventualmente eu consiga trabalhando numa empresa X, né? Então eu tô lá na empresa X, gerando valor para aquela empresa e em troca aquela empresa então me paga um valor. Mas, e aqui tá a pegadinha, mesmo assim, a minha renda não depende daquela empresa. Aí você fala, Lilia, é claro que depende, porque se eu precisar de um aumento, se eu quiser aumentar minha renda, eu tenho que pedir lá pro meu chefe. Sim, você tem que pedir pro seu chefe, mas se você sabe o valor que você gera, né, você não fica dependendo desse chefe. Então, se esse chefe não te dá o que você sente que você vale, você pode muito bem ir no mercado e arrumar esse valor em outro lugar. Então, isso é algo muito importante, ter essa noção de que, agora, bom, se eu acho que eu valho alguma coisa, mas ninguém no mercado tá me pagando isso, então talvez isso não seja verdade, ou então talvez eu tenha que ir lá e empreender por conta própria e provar para todo mundo que eu realmente tenho aquele valor, né? O mais importante é a gente trazer
o protagonismo da nossa vida para nós mesmos, né? Que a gente não fique de vítima da nossa própria vida, esperando ou exigindo que terceiros resolvam os nossos próprios problemas. E o último ponto, né, o quinto ponto, então, que também é um bloqueio, né, que atrapalha esse nosso potencial financeiro, é acreditar que a gente vai resolver o nosso problema financeiro só poupando, tá? Eu recebo, às vezes, clientes que vêm com um orçamento bem justinho, né, uma renda ainda um pouco baixa para o que a pessoa gostaria ou para o estilo de vida que a pessoa quer ter. E a pessoa chega para mim e fala, Lilian, eu quero que você resolva a minha vida financeira ganhando, sei lá, né? Aí cada um tem né? 5 mil, 2 mil, 10 mil reais por mês. A pessoa tem uma renda ali, ela acha que eu vou conseguir resolver a vida financeira dela para tudo que ela quer dentro daquele orçamento. E muitas vezes o que eu falo é exatamente isso. Olha, se você tem um orçamento, a gente pode sim diminuir suas despesas. Isso vai sim ter um benefício, porque a poupança ela sempre tem um benefício, mas tudo que você está querendo alcançar não vai ser resolvido só cortando o cafezinho, só diminuindo suas despesas. Tem horas que a gente precisa sim pensar como que a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro, né? Porque, vamos dizer assim, o orçamento ele tem um limite para baixo que é o zero, né? Mas o ganho de receita, ele tem um potencial muito maior de crescimento, que pode sim ter um impacto enorme na nossa vida. Bom, esses foram os 5 erros, né, que bloqueiam o nosso potencial financeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e me conta aqui embaixo outro erro que você já observou na sua vida e que você acha que seria interessante a gente trazer aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!